Você já reparou como certos grupos religiosos parecem ter uma necessidade quase que obsessiva de serem diferentes de todo o resto do mundo? Nada é igual. Nem o modo de falar, nem o que vestem, nem o que acreditam. Nem as pequenas práticas do dia a dia são iguais. E essas diferenças, que à primeira vista parecem apenas detalhes, elas são, na verdade, o alicerce que mantém tudo de pé. Hoje eu quero te mostrar por que ser diferente é uma das ferramentas mais poderosas de controle social e psicológico dentro de grupos como a Torre de Vigia, a organização por trás das Testemunhas de Jeová. Vamos observar juntos alguns exemplos. Eles dizem que Jesus não morreu numa cruz, que ele morreu no madeiro, que não se deve aceitar transfusões de sangue mesmo quando a vida está em risco, que aniversários, festas e feriados são práticas pagãs e devem ser evitados, que não se deve votar em um candidato, nem cantar o hino nacional, nem se envolver em nada político, e que quem sai ou discorda deve ser evitado, até pelos próprios familiares. E caso você faça ou fez parte de outro grupo e suspeita que ele tenha um controle excessivo, pense nos exemplos que diferenciam o seu grupo do resto da humanidade. Eles provavelmente estarão lá. Bom, para quem está fora, essas coisas parecem estranhas, parecem até mesmo bizarras. Mas para quem está lá dentro, essas diferenças se tornam marcas de pureza, de identidade, de orgulho espiritual, de pertencimento. Mas o que quase ninguém percebe é de onde vêm essas diferenças. Por que um grupo acredita em uma coisa e outro em algo completamente oposto, mesmo se baseando no mesmo compilado de livros? Por que um diz que algo é pagão e o outro vê aquilo como normal? Bom, a resposta era simples. Essas diferenças elas não vêm de um texto sagrado em si. Elas vêm da leitura que os líderes fazem desse texto, da interpretação que eles escolhem dar. E quem é que garante que a interpretação deles é a correta? Exatamente o que você pensou, eles mesmos. E tem mais, uma leitura muda se for conveniente. Se algo precisar ser reinterpretado para manter a coerência do grupo, para manter o controle sobre ele, a interpretação muda. Por isso que cada nova luz dentro da Torre de Vigia não é uma revelação divina. É uma mudança de leitura, feita para ajustar o discurso àquilo que mais convém à liderança naquele momento. É assim que surgem tantas regras diferentes, tantas doutrinas exclusivas, tantos detalhes que parecem banais, mas que se tornam muros de separação entre o grupo e o resto do mundo. E quanto mais diferenças são criadas, mais o grupo se sente especial, mais ele acredita que está certo e que todos os outros estão errados. E é justamente essa ilusão de exclusividade que o mantém dentro das grades, achando que elas são muralhas de proteção. E é aqui que entra o ponto central. Essas diferenças, elas não existem apenas por doutrina. Elas existem porque reforçam o sentimento de nós contra eles. Quando o grupo se distancia da maioria, ele cria uma bolha onde tudo que vem de fora é visto como suspeito. A informação externa se torna perigosa. O pensamento crítico vira rebeldia. E pouco a pouco, a pessoa passa a acreditar que ser diferente é ser fiel. E que ser contra, ser como os outros, é como trair a Deus. É uma engenharia psicológica sutil, mas extremamente eficaz. Ser diferente passa a significar ser escolhido. E quem se sente escolhido, se sente especial. E quem se sente especial, não quer mais sair. Com o tempo, as pequenas diferenças do dia a dia, o modo de falar, as roupas, o que se comemora, o que se evita, vão criando um muro invisível. Um muro que separa o povo de Deus do mundo lá fora. E quanto mais alto esse muro, mais difícil é cruzá-lo de volta. Porque não é só mudar de crença, é perder toda uma identidade que foi criada. É perder amigos, família, referências, perder propósito. É por isso que a Torre de Vigia e outros tantos grupos precisam tanto ser diferentes. Porque a diferença é o cimento que mantém o muro de pé.
E esse é o ponto mais delicado, porque a pessoa lá dentro realmente acredita que é melhor por ser diferente. Ela acha que sua fé é mais pura, que suas práticas são mais corretas, que ela está na religião verdadeira. Essa sensação de superioridade ela é viciante. Ela dá sentido à dor, ao sacrifício e até mesmo ao isolamento. A pessoa pode estar presa, mas acredita que está livre, porque o cativeiro ele se transformou em um privilégio espiritual. E no fim, o que essas diferenças produzem não é espiritualidade, é dependência. Elas criam uma identidade tão rígida, tão exclusiva, que o simples ato de questionar ele se torna uma ameaça à própria existência. Por isso, compreender esse mecanismo é essencial, não para zombar de quem está preso, mas para entender como uma mente livre pode se tornar cativa, acreditando que está servindo a Deus. Todo grupo religioso de controle excessivo tem uma coisa em comum. O grupo vende a ideia de ser o povo escolhido de Deus. Acredita ser o canal entre o divino e a humanidade. Se você já viveu ou vive dentro de um grupo assim, você sabe muito bem o peso disso lá dentro. E para sustentar essa ideia, sempre existe um versículo, uma prova tirada da Bíblia. Cada grupo pega um texto e puxa para si, como se Deus estivesse falando diretamente com eles. É sempre o mesmo movimento. Usar a Bíblia como um carimbo divino para se colocar como o povo escolhido, o canal exclusivo, o único com a verdade. As testemunhas de Jeová, por exemplo, se baseiam em Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas. Afirmam que esse texto é sobre elas, mesmo sendo um grupo criado no final do século XIX. E, para tentar preencher essa lacuna histórica, ainda forçam a ideia de que as primeiras testemunhas de Jeová existiam desde o primeiro século, chegando a dizer que o fundador da organização, pasmem, foi o próprio Jesus. Se não bastasse, usam Mateus 24:45, que fala do escravo fiel e prudente, para construir a ideia de que existe um pequeno grupo, o corpo governante, como o canal exclusivo entre Deus e os seres humanos. E a mensagem aqui ela é muito clara. Se você quer entender a Bíblia, siga o canal. Se quiser salvação, obedeça ao canal. E não há outro. É só esse canal. Mas esse padrão, ele não é novo. Esse argumento é usado há séculos por diferentes grupos. Só muda o versículo de apoio. É sempre a mesma tática. Cada grupo pega um texto bíblico, puxa a sardinha para o seu próprio lado e transforma aquilo em uma pseudoprova de que só eles são os escolhidos de Deus. Quer ver só? A Igreja Católica diz ser a única igreja legítima de Cristo, usando Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os Mormons afirmam que Deus restaurou a verdadeira igreja nos últimos dias, citando Atos 3:21, os tempos da restauração de todas as coisas. Os adventistas defendem que são o resto fiel do Apocalipse, com base em Apocalipse 12:17. A Igreja de Deus Mundial fala sobre o Deus Pai e o Deus Mãe, apoiando-se em Gálatas 4:26. E grupos mais recentes, como a Igreja de Deus Todo-Poderoso, nascida na China, afirmam ter recebido uma nova revelação divina usando João 16, 12 e 13. No fundo, todos fazem o mesmo. Escolhem um texto, isolam o contexto e transformam uma frase em um selo de exclusividade. Cada um diz, Deus fala só conosco. E o combustível é sempre o mesmo, medo. Medo de duvidar, de pensar diferente, de sair. Porque se você desconfia desse canal único, você está desobedecendo a quem? Ao grupo? Não, a Deus. É aqui que o controle coercitivo ele mostra a sua força. Quando um grupo ele se declara o canal de Deus, ele cria imediatamente uma dependência emocional e espiritual quase que absoluta. A pessoa acredita que fora do grupo não há verdade, não há amor, não há salvação. Mesmo quando ela percebe as incoerências, ela sente medo de sair, porque sair
Parece que não é abandonar uma religião, parece que é abandonar o próprio Deus. E é aí que entender o padrão se torna algo libertador. Quando você percebe que dezenas de grupos afirmam a mesma coisa, cada um com um versículo diferente, fica evidente que o problema não está em uma suposta divindade. O problema está em quem manipula o texto para ter poder sobre os outros. A Bíblia, ela já foi usada para justificar guerras, escravidão, apedrejamento, submissão e culpa. Cada grupo escolhe o que quer ver. A Bíblia, ela é o espelho da mente de quem lê. E quando uma organização a lê com sede de poder, ela encontra poder. Quando lê com medo, ela encontra medo. Não é o texto que cria a dominação, é o olhar de quem o usa. É por isso que todo o canal de Deus, ele existe apenas enquanto consegue convencer os seus seguidores de que só ele tem a leitura verdadeira. Mas isso nunca foi revelação divina. Isso é pura e simples interpretação humana. Todos esses grupos que afirmam ser o povo escolhido, o canal entre Deus e os homens, eles repetem o mesmo discurso há séculos. Se você olhar a história, vai perceber que essa narrativa de exclusividade aparece de novo e de novo. Só muda o nome, o versículo e o uniforme. E quando você entende isso, você começa a perceber que a verdade nunca esteve presa dentro de um grupo, de uma placa ou de uma interpretação. A verdade, ela não precisa de controle, nem de porta-vozes. Quem diz falar por ela, normalmente fala por interesse. E quando você entende isso, nenhum canal exclusivo te prende mais.